falar de projeto de placa e parece que é um assunto simples, as indústrias tratam isso de uma maneira simplista até, não dão muita atenção a isso, joga na mão geralmente de um técnico, né, estagiário, comigo, né, põe lá, apresenta o CAD para ele, fala, meu amigo, boa sorte, vamos aí, isso faz aquilo, isso aqui faz trilha, isso aqui faz componente, você põe aqui, ó, tá vendo? Assim que põe, trilha assim, e o coitado sai ligando. Liga os pontos, né? Vale gol de canela, gol de barriga, negócio do gol, né? Fez o gol, terminou. Então, graças a Deus isso está mudando. As empresas, porque as empresas estão começando a perceber que, pera lá, mas poxa vida, eu preciso certificar meu produto, agora antes não precisava. Aí quando ela precisa certificar o produto, aí ela fala, mas então quer dizer que se acontecer tal defeito, eu não consigo uma certificação? É, exatamente. O que eu tenho que fazer? Bom, você tem que melhorar. Aí quando ela começa a melhorar, muitas caem no layout, cai lá no design lá. Então eles começaram a investir um pouco mais agora em conhecimento. E também não basta, vocês já passaram por isso. Vocês compram um software, vem um instrutor lá. O instrutor ele vai dar basicamente como usar a ferramenta, né? Ó, isso aqui põe trilha, isso aqui põe pad, isso aqui põe componente. Geralmente eles não conhecem muito de fabricação, não conhecem muito de teste. Então, quer dizer, você também sai fazendo, mas né? A ideia aqui é juntar essas informações aqui e passar para vocês todas essas questões relativas a material de placa, características de placa, processos, como que é a maneira mais correta de você posicionar componente em função do processo. Pouquíssimo, eu fico impressionado com pouca gente que leva isso em consideração. E dá problema de monte. Né? Como você vai testar, como é que é a sua giga de teste, quem que vai fabricar, é no Brasil, é na China, é na Índia, é na Ásia, lá na Europa. Porque o pessoal, o CAD ele aceita qualquer coisa, mas na hora de fabricar, nem sempre é possível fabricar aquilo que você pôs no CAD lá. Né? E muitas tecnologias estão vindo por aí, a questão de acabamento de placa, vou fazer acabamento em ouro, acabamento em estanhado, OSP, só com uma verniz, o que é melhor? Depende do que você está fazendo. Então, esses são os pontos que nós vamos discutir nesses 2 dias. A questão de MC, que muita gente vem aqui, mas caraca, eu preciso arrumar um jeito de MC, né? Qual é a melhor dica? Como é que são as melhores práticas para MC? Para vir aqui no INPE depois, fazer o teste aí, e não levar bomba logo de cara, no primeiro momento já falhou. Aí falhou, fazer o quê? Né? Então esse é o medo de todo mundo. Né? Todo mundo tem essa aqui. Se não aprovar o equipamento aqui, não certifica. Não certifica, não vende. Né? Ainda mais o pessoal na área médica. A Cabo é a área médica? Sim, né? odontológico, sim. Mas a Anvisa cai em cima de você, né? Então, você imagina uma operação lá com equipamento cabo lá, o dentista lá, de repente a cadeira sobe, né? Vou falar descer, porque descer é o melhor. Descer é mais até perigoso, você pode esmagar. Então essa cadeira sobe. Então, ou aquele motorzinho, né, daqui a pouco. Vamos lá então, gente. Mais ou menos, olha, nós vamos ver, falar de esquema elétrico. Caraca, Camilo, você não falou que era layout. O nosso layout começa no esquema elétrico. Todo mundo, acabou aquela coisa de... Eu trabalhei com projetistas, alguns de vocês lembram, que o projetista trabalhava na prancheta, um desenho, arte final, 2:1, depois ia fazer um fotolito. Agora é tudo CAD, é tudo automático. Dificilmente alguém trabalha no manual hoje em dia. Né? Mas ainda tem gente que trabalha com o esquema elétrico numa mão e no papel, fazendo layout no CAD na outra. Então ele não tá interligado às coisas. Então ele precisa... Olá, bom dia. Bom dia a todos. Bom dia, fique à vontade. Então ele não está interligado.
Como é que ele faz, né? Ó, vou deixar para você. Tem uma lista aqui. Hoje em dia, as ferramentas estão integradas. Geralmente, quem trabalha com algumas ferramentas tipo o Mentor, você não consegue nem abrir o... Não existe layout sem esquema elétrico. Então, um esquema elétrico bem feito, bem capturado, com todas as características de nome de net, footprint adequado, o relacionamento do símbolo com o footprint, tudo isso sendo feito, verificado, o seu layout, você não precisa nem olhar para o esquema, só olhar, claro, para ver a questão de posicionamento. Mas as ligações já vão todas, já está tudo feitas automaticamente. Isso é legal. Seria bom se fosse assim. Né? Pessoal, lembrando que depois, todos esses vídeos que eu passo aqui, essas coisas aí, estão tudo na internet, viu? É só ir lá no YouTube, lá e pega o nome, alguma coisa, e está lá. Não é nada tão assim que ninguém possa ter. Seria bom se fosse isso, né? A gente já tem um esquema elétrico e já passa para um PCB direto. Aliás, é isso que a maioria dos gerentes lá, chega desse jeito para a gente. Ele fala, Camilo, toma aqui o esquema elétrico e seu esquema elétrico. Quanto tempo você acha que demora para fazer essa placa? Você acha que até sexta-feira dá? Geralmente é na quinta, né? Quinta, 5h30. Você acha que até... 5h, sabe? 10 componentes, sabe? Aí você pega, mas... Pera lá. Então, hoje em dia, isso aqui, ó, que vocês estão vendo, já é um modelo 3D de uma placa virtual, né? Isso é uma outra ferramenta que já está disponível para nós podermos ver mais tarde. Hoje em dia, tem tudo isso acontecendo entre você fazer um esquemático e partir para o layout, cara, você já começa para lá. É a pergunta que eu faço geralmente para alguns, eu não costumo fazer muitos layouts, alguns eu faço, porque não vale a pena. Para mim, eu acho, infelizmente. Porque é um negócio assim, que você vai... A gente que tem noção da dificuldade, né? Então é difícil você fazer um trabalho que vai demorar, que vai ter tempo e vai ser bem valorizado. Mas geralmente, olha aqui, ó, você precisa saber qual vai ter que atender alguma norma. Não precisa atender norma nenhuma, só quero funcionar. Bom, então ficou mais fácil. Mas geralmente não é isso, olha, tem que atender. Esse é um produto que precisamos exportar. Quem vai exportar para a Europa, se não atender IEC, não exporta. Não vai. Restrição de fabricação, por exemplo. Isso aqui eu vou fazer. Nosso fornecedor é uma empresa lá do interior de Goiás, né? Lá do interior de Goiás, que, infelizmente, ela não consegue. O menor furo de passagem dela é 0,8. Não adianta nem por via de meio milímetro, que ela não consegue fazer. Essa era uma restrição que a gente passava há uns 15 anos atrás, furo de 0,6, tinha gente que já... Era hoje a gente fala em furo de 4 milésimos de polegada, microvias, né? Mas, então, precisamos saber as restrições de fabricação, restrições de montagem, antes de sair pondo o componente de qualquer jeito, vamos ver, entender do produto, como é que é isso aí. Numa linha de montagem, geralmente, se vocês forem acompanhar, quem tem linha de montagem aqui, do cliente de vocês, podem lá ver a dificuldade que a pessoa, que a monta, geralmente as meninas também, né? Algum ou outro são homens já na operação mais, que exige um pouco mais de esforço, mas eu já vi exemplo de pessoal quebrando placa, conseguem trincar a placa, de tanto esforço para pôr o conector, que é linha de produção, é aquela questão do chapo, né? Tempos modernos. Quebra a placa de tanto esforço que põe. Esforço mecânico. Esses conectores Faston. Garantia, então, tenho que atender NC também. Restrições de ambiente, BROS, aquela questão de BROS. Quem está trabalhando com LED free aqui? A Samsung, né, com certeza. Então, com LED free muda um pouquinho. Por quê? Porque é uma liga um pouco diferente, ela é mais viscosa, ela tem uma tendência a dar curto de solda, muito mais do que o Stanchum. Então,
quem está com LED free já... E esse era um grande medo dos layoutistas, na época que o LED free começou a ser falado em 2006, 2005. Nossa, tinha seminários e simpósios o tempo todo. E ninguém arriscava falar, tá? Mas com certeza aumentou sim a questão de custos. Restrições de ambiente, né? A confiabilidade, qualidade e custo, né? Então, se você receber, olha só, se você for receber uma plaquinha dessa aqui, ó, você vai fazer em que material? Teoricamente você pode fazer em FR1, 2, 101, 103, FR4, dupla face, face simples. Dependendo da sua empresa, geralmente o pessoal da linha branca, que é os produtos mais baratos, vão querer fazer em face simples e FR1, que é o mais barato. Não vai querer fazer em FR4 dupla face nunca. Quem já trabalha na área médica, na área espacial, né, aí se não, cara, é dupla face FR4 banhado a ouro. Né? Com banho MIG ainda. Não nada de que FR1 nem passa perto da área espacial. Então, tem todos esses detalhes aí. Então, olhando para esse... Oi, Juliana. Bom dia. Diga. Bom dia. Juliana vai dar um recado para vocês. Tudo Muito bom? importante. A lista, a Vanessa pegou. Olha, tem uma lista parcial. Tem Tá, uma lista então, passando, então? eu já pedi, porque tem um rapaz que o nome não está na lista, ele colocou. Tá ok. Todo mundo assinou? Tá. Tem alguns crachás que não foram retirados. Matheus. De Jason. José Roberto, da Rantan. Vai. Assiste a aula aí também. Allan Kardec. Gabriele. Alexandre Carvalho. Mário Ivo. O Sr. Anderson, parece um homem de aquele Matrix, né? Pessoal, se vocês receberem um layout desse daí, ó, quem já trabalha com... Quem daqui de fato já trabalha com layout? Já, né? No CAD mesmo, né? É comum também, não é todo mundo que vem, tem gente que vem. Então, quem já trabalha no CAD sabe, se você receber um esquema elétrico desse tipo aí, ó, infelizmente não dá para fazer layout ainda. Não dá, porque quem trabalha sabe. Eu vou fazer algumas perguntas, eu devolvo essas perguntas para o projetista. Por exemplo, eu já pergunto, escuta, qual é o tamanho, qual é a mecânica disso que você está pensando em fazer? Ele vai falar, olha, tem que ser tanto por tanto. Foi bom. Cara, você precisa que seja face simples, dupla face, como você está pensando? São perguntas, né? Daí eu falo, bom, tá bom, definido isso, que processo que você costuma usar? Processo de onda ou processo de refusão? A montagem. Porque o cara, é importantíssimo isso. Eu falo assim, olha, eu uso, quem monta para mim usa onda, é só onda. Isso define um monte de coisa. A Samsung, acho que você nem usa onda lá, né? Usa alguma pouca coisa. Algumas placas. Quem está na indústria de alto volume, produção, né, automotiva, tudo, refusão, gente. O pessoal quer escapar da onda, quer fugir. Quem conseguir fugir da onda, melhor. Quem conseguir só para SMD, por quê? Porque é um processo mais automatizado, é um processo que envolve menos, assim, processo manual. Tudo que tem processo manual, então você também está sujeito a ter alguns probleminhas inerentes nisso. Por exemplo, na solda onda, nós vamos ver depois, mas tem todo um setup de temperatura, de fluxo, né? Que quem mexe com isso sabe que é encrenca. Então, quem conseguir, o que as indústrias estão fazendo? Elas estão, aos poucos, migrando para o SMD. A indústria espacial eu não sei. Né? Eu acho que não está tanto. Está também, não está? Está migrando, né? Então, mas essa é uma das perguntas. Então, que processo que você vai usar? E eu conheço assim, ou é refusão, ou é onda, ou
é manual. Né? Aí tem sistema automatizado aí de robô, fazendo solda laser também, pontual, que aí é coisa bem baixa em volume, né? A laser também tem. Tem seletivo, solda seletiva, nós vamos dar uma olhada aqui, muito interessante a solda seletiva. Outra pergunta que eu faria, tem que atender a alguma norma? Qual é a norma que você está pensando? Ou não, tem que atender IEC. Qual delas? Né? Então, se fosse para a linha branca, seria a 335. Se fosse uma linha de automação, por exemplo, a 62103. Eu tenho um exemplo dela. Aí é mercado americano, então tem a UL. Né? Tem outras IECs também. Eu não sei se a indústria... Vou sempre perguntar para você da Cabo, porque essa é uma referência da Anvisa. Tem alguma IEC assim que você... 600, 601. É a de eletrônica. 601. Na Europa tem 80, 601. Deixa eu anotar aqui, porque isso é importante. Essa linha... Então, na linha da Anvisa, né, da América... Qual é a IEC da linha branca? É já 335. Vou copiar. Ixi. IEC 63. Só que a 335, ela tem do traço 1 até traço 70, ela vai fumar. Por quê? Ferro de passar roupa, torradeira, aspirador de pó, geladeira, lavanderia, lava-louça, cada um. Tá? Da linha médica aí, qual que é? 60, 601. Traço 1, 2, 3, 4, traço 1, terceira edição na IEC, segunda na BNT, NBR. Então... Está entrando como compulsório ano que vem. Então, então já viu, né? Então, tem que ter, né? E essas normas aqui tem uma série de itens focados à segurança. Né? IEC foca bastante em segurança. Então, aterramento, tipo de material, anti-chama, qual é Aí, mas Camilo, cai na placa isso? Cai na placa. Chega um momento que ela está na PCI, e o que acontece na PCI? Você tem espaçamento entre trilhas. Digo. E esse para celular e TV? Essa eu preciso ver. Na linha marrom, não sei. Mas eu posso atrás. Pode anota aí que eu vou. Gente, é linha marrom, né? Não é celular? Depois de resolvido isso, eu ainda continuo as perguntas. Por exemplo, qual é o diodo que você vai usar lá na fonte? É diodo discreto? É SMD? É uma ponte retificadora daquelas... Qual é o encapsulamento dela? Né? Ela é daquela retângulozinha, circular? Qual é o capacitor que eu vou usar? É eletrolítico? É SMD? Não é? Qual é? E não basta o cara falar para mim, sei lá, é sem micro, cara. Aqui, né? Dá para ver? É para ser sem micro, pô. Desses canequinhos, não vale, gente, isso não é por aí. Não vale falar que esse canequinho, que esse redondinho. Tem que ter características do material, tem que ter a lista de material feita, BOM, né? Que a gente tanto fala da BOM. Então tem que saber, olha, é sem micro, é da família tal, é a tensão que ele vai usar, o espaçamento dele de terminal, a altura dele. Eu posso ter restrição de altura na minha placa. Então, aí, agora que eu já abri essa pergunta, cabe outro monte aí, né? Todos os componentes aqui, esse transistor, tudo, esse relé, qual que é. Então, já viu, né? É mais ou menos isso que eu... Tem um monte de perguntas. Então, antes de vocês começarem a fazer um layout, o projetista com certeza vai se deparar com tudo isso aí. Só para vocês terem uma ideia do que eu estou falando,
um símbolo de um resistor, tudo bem, mas na prática, ele pode ser qualquer um desses. Qual que eu vou usar? Está na BOM, não basta o símbolo lá, né? Capacitor, tudo bem, mas qual que eu vou usar? Tem que estar, senão o layout não sai. E aí tem alguns, e aí baseado nisso já vai uma primeira informação que eu acho que vale a pena, que eu sempre pego nesse ponto. O que vale a pena eu trabalhar, Camilo? É com na minha biblioteca de componente, eu costumo trabalhar com componentes genéricos. O que é isso? Cara, eu quero um símbolo de resistor, eu ponho um resistor lá, depois eu vejo lá no layout qual que vai ser. Esse é um jeito de trabalhar. Eu faço um esquema elétrico, não defino quem é o footprint dele, porque tem certos, os CADs deixam você trocar o footprint, né? Não, eu vou usar esse ou aquele. Esse é um jeito de trabalhar. Um componente genérico. Outras pessoas trabalham assim, não, eu vou trabalhar com família, família de resistor. Deixa eu voltar para trás para ver se seja mais. Aqui. Camilo, todos os resistores são de 1/4 de watt. Essa pode ser uma informação. Ou todos são SMD, exceto aquele um lá. Todos, da família 0805. Todos os capacitores são cerâmica multicamadas, 805, 0603. Se for assim que você trabalha, então você faz um esquema elétrico, você pode fazer por família. Todos você tem lá na biblioteca, família 08, um símbolo só representando toda a família de resistores 0805. Põe lá. Você ganha agilidade para fazer o seu esquema elétrico. Na hora de empacotar, o CAD vai entender que é daquela família e vai levar um footprint daquela família. Ó, show de bola. Você ganha agilidade. Porém, você vai ter um problema lá na frente, que é na geração da Bill of Material, BOM. Na hora de você gerar BOM, você não vai falar para o cara comprar, compra aí qualquer um de 1/4 de watt aí. Você tem que saber o valor, se ele é de fio, se é de carbono, se é de algum especial, qual é a tolerância dele, se é de 1%, 5%, 10%. Ixi, peraí, eu não tinha pensado nisso. E aí vale aquela questão, é o mesmo que nós fizemos no produto do outro lá, copia a lista lá do outro lá, é o mesmo. Eu estou falando de situações hipotéticas aqui, que pode ser que tenha acontecido com o senhor, né? Pode ser que tenha acontecido. Então você pega uma BOM, dá um Ctrl+C, Ctrl+V de lá para cá, e aí na hora de comprar, geralmente no final, você fala, puxa vida, veio aqui um errado, veio um de 20% e era de 1%. Mas é que aí vai ver na outra lista, o Ctrl+C, Ctrl+V, sempre dá merda. Essa coisa de deixar no manual, de novo, deixou no manual, corre o risco. Então, porque desse monte de variação. Então, por um lado, trabalhando com um componente genérico, você agiliza a captura do esquema elétrico, tudo, faz o layout. Por outro lado, você tem essa questão da BOM. Então, o que eu recomendo? Eu sou obrigado a trabalhar assim, eu recomendo, antes eu não gostava, mas hoje eu acho que quando vocês têm, é bom, quanto mais deixar no automático, melhor. Então, quando for criar um componente, isso é uma recomendação, tá? Não significa que não é uma norma. É uma recomendação. Cria um componente do jeito que ele deve ser mesmo, com a descrição padrão, inclusive. É um componente de 1K, 1%, resistor, fio, família SMD. Se tiver outro de 1K, mais de 10%, cria o outro também, de 1K, 10%. E vai criando componente por componente, um por um, com part number, com descrição. Na hora de você fazer a lista de material, sempre vai estar a mesma coisa. E é automático, porque aí você ganha. Na hora que você tem o esquemático, o esquema elétrico pronto, a maioria dos casos gera uma BOM automática. O Eagle deve fazer isso, todos eles geram um arquivo texto lá, que esse aqui que você está usando. Né? Isso é muito interessante, porque aí você já captura, passa para a área de compra lá, o seu comprador fala, é isso aqui que eu estou usando. E pronto, né? Aí
Mas Camilo, toda vez que eu precisar mudar um componente, eu tenho que ir lá no esquema elétrico, mudo lá, altera o layout. Aproveita e associa com o número de série para você ter rastreabilidade. Putz, nossa, é um negócio, né? Dá mais trabalho, mas é um trabalho que você está sempre ali, ó, certinho, né? Posso mudar só a BOM e não altera nada, não altera nada, né? Pode, mas tome esses cuidados aí. Aqui só alguns nomes de resistores. Ninguém vai chamar resistor de outra coisa, não sei. São alguns padrões já de nomeação. Oi? Aqui é... Alô, Camilo? Oi. Nada. Tchau. Antes de começar a fazer um esquemático, folha padrão da empresa, referência, né? Posicionamento de componente, fazer um componente, apesar desse esquemático aqui ser das antigas, mas a gente, né, tem uma certa lógica aí, né, sei lá, alimentação, a turma já vai aqui, sair, está meio bagunçadinho aqui, né? Está meio espremido aqui as coisas, tem um bloquinho à parte aqui, VD. Esse aqui, né? Esse displayzinho na vertical aqui está aceitável ainda, né? Não está tão fora. Então essa coisa de escrever o esquemático de maneira que a gente lê, né? E isso tudo aí está aqui, gente, ó, nessa observação aqui. Achei que tinha um exemplo. Nome de sinais. Nome de sinais é outra coisa que sempre pega a gente. O CAD, cada ligação que você faz, ele dá um nome do NET, independente se você põe nome ou não. Mas toda vez que você tiver um NET que sai de uma folha e vai para uma outra folha, né, A-1, e lá na outra folha ele chega, né, você põe A_1, já dançou, não é o mesmo NET. Então essa questão de nome de NET é fundamental para a gente ter tudo funcionando certinho, né? Se você esquecer o nome do NET, então ele vai pôr aqui o named NET número 1532 e não vai estar conectado nem nada. Pontos de conexões bem representados. Pelo amor de Deus, né? Não vão fazer muitos pontos de conexões assim. E isso pega porque está tudo default no CAD, né? Se passar um negócio aqui e você pôr um pinguinho de nada aqui assim, quase nem dá para ver que está conectado, né? Então, o que é a recomendação de algumas pessoas, né? Ou você faz isso, né? Aí fica claro, ou você, de fato, põe um dot size, um ponto, né? Para dizer que de fato está ligado. Admite sem notas. Então, tudo que for texto, você pode pôr no seu esquemático. Não tem problema nenhum pôr texto. Texto, forma de ondas. Tudo isso é possível. Aqui só uma folha padrão. É importante que vocês mantenham isso aqui sempre atualizado, né? Aqui, ó, um exemplo de um esquemático aí. Pode pôr texto padrão, pode pôr o tipo de sinal que tem aqui, isso é até bem-vindo, né? Aqui um esquemático aí, só um pedacinho desenhado. Não entende, não tem nada. Quem é da área já bate o olho, mas também já não é nenhuma novidade. Né? Nome de NET. E tipo, Camilo, tem que pôr no esquemático todo esse tipo de informação aqui mesmo? R42, 910K, 1%, 1/8 de watts? Não. Muitas empresas só colocam o R41.
Se você quer saber quem ele é, vai na BOM lá. Porque às vezes você polui demais o esquemático, fazendo tantas anotações assim. Mas, geralmente só quem ele é e uma característica do valor dele já basta. Até porque se você fica pondo muito nome, Q10, S9012H, aí na BOM está lá S9012. Ou não tem H, é uma outra letra, não bate. Teoricamente, se não bate a BOM com o que está escrito aqui, um dos dois está errado. Então, quanto menos você dá margem para ter que ficar corrigindo, para ficar batendo esquema para o BOM, melhor. Alguns símbolos padrões que vocês já conhecem, né? Esses símbolos aqui são símbolos genéricos e tem uma net já associada a ele, né? Aqui no caso, net de alimentação. Qualquer fio que você conectar aqui, ele já sabe que é um GND analógico, um GND de chassi, um GND digital, um VCC, uma alimentação. A diferença que eles usam no VCC e no PDD, né? Praticamente, você podia renomear isso aqui para mais 5, isso aqui para mais 12. Não tem... É o seu projeto que manda. Ó, o meu VCC, todas as conexões digitais do meu processador eu vou chamar de VCC. Há uma outra alimentação especial lá, que vem de uma fonte isolada, ou não é 5 volts, ou o VCC é 3,3 volts, e o VDD é 12. É o seu projeto. Ó. Você poder muito bem trocar isso aqui por uma alimentação de 3 volts, 5 volts. É que é enorme, só isso, não é nada. E olha aí como é que chega. Olha que bacana. Esse é um exemplo, está um pouco forçado. Infelizmente eu tenho autorização do autor para apresentar isso aí. Acho que o Pedro não sabe, conhece. O Pedro conhece o autor. Eu vou falar só o nome, Jonas. Tá? Jonão. Então, porque... Olha, e aí cabe o cara do projeto, o Léo Autista, né, no caso era eu na época. Eu falei, mas pera lá, meu, como é que micro que é? É SMD, tá. E esses resistores aqui, tudo isso aqui, aí vem aquela... Não, é tudo SMD, 0,2, 0,5. Mas esse transistor é tudo SOT23. Entendeu? É assim que chega a informação. Aí você vai fazendo isso, né? Vai capturando. Cada dia vai ter aquele componente dentro do integrado embaixo ali, de caneta assim. Esse componente aí, essa coisa aí. Então, cara, eu falo, não, o que é isso, João? O que é isso? Ah, isso é o aquele bico lá, entendeu? Esse componente aí. Mas então, é meio que dessa forma que chega as coisas, né? E a gente... Aí é também uma proposta. Aí você pergunta, mas qual é a mecânica, né? Qual é a mecânica? Onde é que vai ter os componentes? Ah, mais ou menos assim. Aqui. Então, e aí, vamos lá, com base nisso, chega. Aí você tem um